Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos mergulhar profundamente em um dos assuntos mais intrigantes da humanidade: a morte. Mas não qualquer visão sobre ela. Vamos descobrir juntos as curiosidades surpreendentes sobre a morte segundo a Bíblia, o livro sagrado que por milênios tem orientado a espiritualidade de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Prepare-se, pois o que vamos revelar aqui pode mudar a sua visão sobre a vida e sobre o que vem depois dela. 1. A morte não foi o plano original de Deus. A primeira grande curiosidade bíblica é que, de acordo com as Escrituras, a morte não fazia parte do plano original de Deus. Em Gênesis, vemos que Deus criou o homem e a mulher para viverem eternamente em comunhão com Ele. O Éden era um ambiente perfeito, sem dor, sofrimento ou morte. Porém, com o pecado de Adão e Eva, a morte entrou no mundo como consequência inevitável. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos 5:12. Ou seja, a morte é fruto da queda da humanidade, e não uma criação divina direta. 2. A morte é comparada a um sono. Você sabia que a Bíblia frequentemente compara a morte a um sono profundo? Quando Lázaro morreu, Jesus disse: "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo." João 11:11. Assim, a Bíblia apresenta a morte não como um estado de consciência plena após a vida, mas como um estado de inconsciência, semelhante ao sono, aguardando a ressurreição. Essa é uma visão de descanso temporário, e não de fim absoluto. 3. Em muitas tradições religiosas e filosóficas, especialmente na filosofia grega e em algumas religiões orientais e cristãs, a alma é considerada uma entidade imortal e independente do corpo, que sobrevive à morte física. Por exemplo, no platonismo, acredita-se que a alma preexiste ao corpo e, após a morte, retorna a uma existência espiritual. No hinduísmo e budismo, há a crença na reencarnação, em que a alma ou essência espiritual passa por múltiplos ciclos de nascimento, morte e renascimento. Por outro lado, existem correntes cristãs, especialmente entre os adventistas e algumas outras igrejas, ensinam que o ser humano é uma unidade indivisível, composta de corpo, fôlego de vida e mente. Segundo essa visão, quando a pessoa morre, não há uma alma consciente que continua a existir separada do corpo, mas sim um estado de inconsciência até a ressurreição final. Em Gênesis 2:7 está escrito: "Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente." 4. A esperança na ressurreição. Apesar da certeza da morte, a Bíblia oferece uma esperança gloriosa: a ressurreição dos mortos. Cristãos creem que haverá um dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão para uma vida eterna ao lado de Deus. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. Esse é um dos maiores pilares da fé cristã: a vitória sobre a morte. 5. A Bíblia fala de duas mortes. Poucos sabem disso, mas a Bíblia fala não apenas de uma, mas de duas mortes. A primeira morte, que é física, e que todos os seres humanos experimentam. A segunda morte, que é espiritual e eterna, destinada àqueles que rejeitam a Deus. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21:8. A segunda morte é, na visão bíblica, a separação definitiva de Deus. 6. A morte será derrotada. Sim, isso mesmo. Segundo a Bíblia, a morte será destruída. O último inimigo que será destruído é a morte. 1 Coríntios 15:26. Esse é um dos aspectos mais esperançadores: a certeza de que, no fim dos tempos, não haverá mais sofrimento, nem lágrimas, nem morte. 7. Nem todos passarão pela morte. A Bíblia ainda apresenta um conceito que surpreende muita gente: nem todos morrerão. No retorno de Cristo, haverá uma geração viva que será transformada instantaneamente, sem experimentar a morte física. Eis que vos digo um mistério:
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15:51. Incrível, não é? Um mistério que alimenta a esperança de muitos cristãos. 8 Lugar dos mortos. Sheol, Hades e Geena. Muitos se perguntam: para onde vamos quando morremos? Na Bíblia, há vários termos relacionados. Sheol, usado no Antigo Testamento, significa o mundo dos mortos. Hades, equivalente grego do Sheol, usado no Novo Testamento. Geena, um termo associado ao julgamento final e ao fogo eterno. Cada um desses termos tem nuances diferentes, mas apontam para realidades espirituais importantes sobre o destino dos mortos. 9 Jesus venceu a morte. O maior triunfo da Bíblia está na ressurreição de Cristo. Ele venceu a morte e abriu um caminho de vida eterna para todos os que nele creem. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. A vitória de Jesus sobre a morte é a base da esperança cristã. 10 O fim da morte e a vida eterna. Por fim, a Bíblia promete um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21:4. Essa promessa é o ápice da esperança bíblica. Um mundo sem morte, onde a vida reina plenamente. Conclusão: como devemos encarar a morte? Diante de tudo isso, fica claro que a Bíblia não vê a morte como fim, mas como uma passagem. Ela nos convida a viver com esperança e responsabilidade, preparados para o que está além deste mundo. Como diz o apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. A morte, para o cristão, não é derrota, mas vitória. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre temas espirituais e curiosidades bíblicas, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha também com alguém que precisa ter esperança. Deus te abençoe e até a próxima!